Eu vou ficar me abaixando aqui. Então, o nome da apresentação é The Power of Botnets in the Internet. Há muito tempo atrás, eu fazia muitos bots. E eu ainda tinha um código salvo desses caras. Daí eu pensei, vou mostrar esses códigos para o pessoal. Daí a primeira coisa que eu fiz, eu defini um objetivo da minha apresentação. Com certeza eu não segui, porque a primeira coisa que eu faço objetivos, eu nunca mais volto para ele. Então, princípios básicos, eu vou falar o que é o bot, o que o bot faz, o que eu posso fazer com o bot, para que eles usam o bot, e eu vou mostrar uns bots que eu fiz e como vocês podem fazer esse bot. Qual a maneira mais fácil de fazer o bot, porque você pode fazer bot de tudo que é maneira, mas eu vou mostrar a maneira fácil para vocês. É a maneira mais fácil de se ter uma botnet, certo? Eu não estou dizendo que essa é a única maneira. Existem mais maneiras, mas nós somos estudantes da UDESC, então a gente vai sempre para o lado prático. Certo? Então, sobre mim, eu sou aluno do mestrado, eu trabalho muito com redes, eu trabalho principalmente com ataques de amplificação, para quem veio no meu colóquio de ataques de amplificação. Os ataques podem ser, todos os ataques que eu mostrei lá pode ser usado aqui, são praticamente 80% dos malwares que são de botnet, são para amplificação. Eu não vou mostrar nenhuma novidade, não é nada que vocês não vão encontrar em nenhum outro lugar. Algumas coisas, talvez. Eu não vou mostrar nenhum zero day, eu não vou mostrar nenhuma vulnerabilidade para vocês. Eu explorei vulnerabilidade para fazer ataque. Eu não vou mostrar a vulnerabilidade. Porque se eu mostrasse a vulnerabilidade que eu usei, eu não estava mais aqui. Tipo, amanhã, tchau para mim. Então, eu não posso mostrar as vulnerabilidades que tem na máquina da UDESC. Mas, basicamente, os malwares que eu coloquei, eles seguem um princípio básico. Eu exploro uma vulnerabilidade que tem num host específico e eu coloco o meu malware para executar como um daemon do sistema. Então, se qualquer usuário loga, o daemon é a primeira coisa que vai executar no sistema. O daemon que é o sistema vai chamar o daemon com todos os programas que vão executar no computador. O que eu colocava? Eu colocava meu malware para ser executado. Então, eu tenho o malware executando, a máquina, o usuário vai lá e desliga, ele desliga, o cara liga, ele vai up e começa a fazer o trabalho dele. Todas as vulnerabilidades, eu vou citar 3 vulnerabilidades, vocês tenham certeza absoluta que essas vulnerabilidades têm na rede da UDESC? Tá? Então, eu vou falar a vulnerabilidade, vocês só precisam descobrir como explorar ela. Propaganda agora, momento propaganda. Eu vou dar dois mini cursos da Semana da Computação. Um é sobre o Tor, é um pouco mais complexo do que eu fiz. É um pouco mais complexo do colóquio de Darknets que eu dei. Eu vou falar um pouco de Darknet, mas eu vou direto para o Tor, eu vou falar como o Tor trabalha. E nós vamos sentar em cima do Tor e eu vou mostrar uns fóruns assim bem legal para vocês. Eu esqueci de avisar quem for, porque se algum de vocês for fazer esse mini curso da Semana da Computação, traga um pendrive, porque eu vou precisar de pendrive, mas traga um pendrive. E eu vou dar outro mini curso, que é um mini curso de mapeamento. Então, é basicamente mapear o host. Tu invadiu uma rede. Eu invadi uma rede. Como eu vou mapear agora minhas vítimas dentro dessa rede? Como eu vou achar vulnerabilidade? Quais ataques eu vou usar? Então, eu literalmente vou mostrar algumas máquinas virtuais para vocês, vou mandar vocês escanear elas, vou ficar falando, essa porta aqui, 1, 2, 3, essa porta aqui é NTP, vocês podem usar tal ferramenta e fazer tal ataque e eu vou lá e vou fazer o ataque com vocês. Basicamente é isso, se vocês quiserem, fiquem à vontade. Bots. Alguém nunca ouviu falar de bot? Não. Alguém nunca foi infectado por um bot? Porra? Eu duvido. Eu realmente duvido. Tá? Mas então, o bot ele tem uma... Qual é o objetivo do bot? É um sistema que ele vai se comunicar com o master. Ele vai ficar pegando... ou passando informação para o master, ou pegando algum tipo de informação para o master. Host que eu vou atacar, ou ele vai estar num host específico roubando informações. Eu não vou mostrar para vocês bot de jogo. Minha área é segurança. Eu vou mostrar para vocês bot malware. Certo? Então, eu vou mostrar como infectar respectivos hosts. Então, para os usuários de Linux, Windows e macOS, isso funciona para todas essas distribuições. Ataque de amplificação é principalmente o principal objetivo de bot hoje na internet, é para realizar ataque de amplificação. Tudo que eu vou apresentar aqui eu fiz em Python. Todos os meus slavers, todos os meus masters são em Python. Todos os meus controladores dos bots são em Python, porque eu trabalho bastante com Python.
Eu não vou aprender outra linguagem para fazer o negócio, eu vou fazer em Python. Eu tenho bots em Java, JavaScript e eu uso PHP para contaminar a máquina, principalmente, certo? As vulnerabilidades, elas vão ser exploradas no browser e na rede eu trabalho um pouco com Worm, então na rede dá para lidar com Worm. E para aqueles que nunca ouviram falar de proxy, ou para aqueles que vieram no meu colloquio há muitos anos atrás, que eu comentei para não usar Open Proxy, eu vou mostrar por que não se deve usar Open Proxy. Porque nesse tipo de ataque eu uso um Open Proxy. Basicamente, eu vou fazer meu próprio Open Proxy. Se alguém se interessar com bot, eu recomendo seguir o Twitter daquele cara. Eu aprendi muita coisa dos ataques, de ataques e botnet com esse cara. Nas apresentações dele, ele sempre coloca esse slide, então eu resolvi roubar dele a apresentação do cara. Ele coloca preguiçoso não, muito preguiçoso. Então daí ele mostra essa foto porque ele é um espanhol e ele sempre pega no pé dessa foto porque são dois espanhóis que resolveram ligar uma não é torradeira, é um grill no meio da piscina. Eles colocaram 2 chinelos. Eu não sei se alguém morreu no final dessa foto, pra falar a verdade. Realmente não sei, pessoal. Então, a nossa internet. A nossa internet está composta por todo o universo, tudo. Tudo vai para a internet. Então, eu tenho bots, eu tenho hackers. Eu tenho hackers, tenho crackers, eu posso começar a listar toda a lista. Eu tenho usuários comuns, eu tenho algumas ferramentas, eu tenho scanners, que são os scrappers do Google. Então, eu vou fazer indexação de sites. Eu quero, para aparecer no Google um negócio, o Google fica fazendo scan da internet. Esses scans é um volume relativamente alto de dados que tem na internet. E grande maioria do tráfego é spammers. Se for variar, eu vou mostrar uns dados aqui. Mostro mais para frente. Spammers e bots acabam dominando a internet. Toda a internet é composta praticamente por esses caras. Nós somos minoria, nós já perdemos muito tempo. Nós estamos bem atrás. Mas basicamente esse ambiente é composto por isso do lado do usuário. Para o lado dos servidores, nós só temos nuvens. Essas nuvens são compostas por diferentes estruturas, mas essas estruturas têm uma coisa em comum. É tudo máquina virtual. Então, por trás dessas máquinas virtuais que a gente pode explorar algumas vulnerabilidades. Então, mais um resumo do que tem na internet. Então, na internet eu tenho darknets. Quem veio no colloquio sabe, eu não vou explicar agora. Quem veio no meu colloquio de darknet sabe, quem não veio, semana da computação é uma. Spammers é muito legal, recomendo vocês darem uma olhada. Eu tenho muitos usuários de Windows que estão ali no meio. Eles pegam e acabam conectando o Windows deles direto na internet. E isso não é uma boa coisa. E eu tenho muitos servidores Apache, o que é a principal coisa, é um dos ataques que eu vou mostrar em cima do Apache. E o mais importante, em cima desses milhões de sistemas eu tenho muitas vulnerabilidades. Então tá, eu não achei 2018. Eu estava com muita preguiça para olhar 2018. Mas em 2015, uma pesquisa avaliou que 61% do tráfego da internet não é humano. Em 2017 eu já tinha olhado isso, era em 72% que já estava, que o tráfego não era humano. Então nós estamos perdendo há muito tempo, certo? O tráfego no Facebook de 2014, de 2002 a 2014, 2002, tá? Ele cresceu de 8,7% para 11,2% em usuários fakes. Então, aquelas propagandas chatas que fica aparecendo, agora aparece bastante no Instagram, aquilo lá também, é desses caras aí. Vou passar rápido isso aqui, porque isso aqui é chato, tá? O final é mais legal. Mesma coisa para o Twitter e para o Instagram. Com o tempo, a popularidade dessas redes sociais, muitas empresas acabam explorando isso, então eles acabam utilizando APIs fornecidas pelos próprios sites, que eu vou comentar um pouco mais para frente, ou eles acabam desenvolvendo um próprio sistema de GET POST, então eles vão lá, implementam os requests para ficar mandando para o servidor Apache dos caras, para dar view em alguma coisa, para pegar um conteúdo específico, para atualizar alguma coisa no post. Então, os bots, eles acabam auxiliando muito por esse lado. Eles estão ali para tirar o trabalho repetitivo do lado do usuário. Mas eles também acabam prejudicando muito, porque eles acabam gerando muito tráfego lixo. Então, nós temos 36% desse tráfego que não é real.
Então, são tráfegos que tipo, não servem para nada. Ele só está gerando ali no meio para ter spam. Então, apesar da utilidade, da facilidade que essas ferramentas trazem para nós, elas acabam gerando muito lixo no ambiente. Então, eu tenho um volume de tráfego gerado por esses conjuntos de bots e eu tenho uma quantidade de atividades realizadas por esse conjunto de bots. Algumas são boas, algumas são ruins. Então, basicamente, o bot ele é feito para facilitar a vida. O objetivo dele é trazer uma praticidade para o usuário e uma eficiência para algum tipo de rotina. Mas esse tipo de bot aí não é legal de fazer, então a gente vai para outro tipo de bot, que é o malware. Então, o nosso objetivo de um bot com objetivo em malware, então, nos meus estudos, o que eu já fiz, quando eu falo nos meus estudos é o que eu já fiz. Eu já usei bot para fazer loggers de usuário, eu já construí uma botnet para fazer ataque e para colocar backdoor em máquina. Então eu colocava um bot, eu infectava uma máquina e o único papel do bot era abrir uma backdoor e falar para mim, ó, a porta está aberta. Só isso. Basicamente foi para isso que eu já usei bot na minha vida. Algumas empresas americanas, principalmente americanas, no Brasil eu nunca vi, algumas empresas americanas, elas são especializadas só no desenvolvimento de bot. E eles acabam utilizando ela principalmente para compra e venda de produto. Então, o cara postou alguma coisa em tal site. Eu vi principalmente leilão de carro. Tem um negócio nos Estados Unidos que é de leilão de carro na internet. E para ganhar dos leilão, o que os caras fazem? Eles usam botnet. Essas botnets não são nada complexas. Não tem uma IA por trás, tá vendo? Nossa, mês passado esse carro estava com preço de tanto, agora está com preço de tanto. Não tem nada de complexo. É tipo, tá nessa faixa de preço, compra. É basicamente isso que o bot faz para eles. Certo? Isso acaba auxiliando muito numa empresa. Porque se uma empresa colocar uma botnet para trabalhar para ela, e os competidores estão um usuário do outro lado comprando, nunca que o usuário vai ganhar da botnet. A botnet consegue fazer um request, o usuário não consegue apertar F5 tão rápido quanto o bot. Então, ele acaba perdendo. Então, nesse mercado, tem duas disputas. Ou disputa de bot, um bot contra o outro, ou o usuário perde. Se botar um usuário contra um bot, o usuário vai perder. O bot ele é muito bem implementado e ele é muito fácil de se fazer. Então, nesse mercado, ou é bot contra bot, ou é bot. Agora, nos últimos anos, nos últimos 6 anos, muitas redes sociais, eles acabaram fazendo APIs, nem sempre só redes sociais, tem serviço de e-mails também. Eles fazem APIs para facilitar a vida do bot. Então o cara quer desenvolver uma aplicação para o Twitter, o cara quer desenvolver uma aplicação para o Facebook, o cara quer desenvolver uma aplicação para o LinkedIn. Ninguém usa LinkedIn. Eles podem utilizar uma API fornecida pelo respectivo desenvolvedor. Então, essa API vai ter diferentes funções, então funções para pesquisa de usuários, para postar conteúdo, para adicionar amigo, para remover amigo, muitas opções. Junto com a autenticação para o respectivo bot. Por um tempo, essa forma de desenvolver um bot se tornou muito prática. Daí, semana passada foi decidido que eu ia fazer esse colloquio, eu fui ressuscitar meu bot do Twitter, que eu vou apresentar mais pra frente. E eu fui ver que o Twitter cancelou a API deles. Daí eu fiquei pensando, por que o Twitter cancelou a API deles? Quem nunca ouviu falar da API do Twitter? Uma das melhores APIs que já foi feita é a API do Twitter, tanto que ela era exemplo para muita coisa. Que ela oferecia muita coisa e tem muito bot no Twitter em decorrência dessa API. Daí eu fiquei de cara, pensei, pra semana que vem eu vou ter que fazer então um outro bot. E eu pensei, vou fazer por Instagram. Que eu sabia que o Instagram tinha uma API. Mas o Instagram também cancelou a API deles. Daí eu fui ler um pouco mais a fundo. Tem umas coisas de contrato que essas APIs estão dando um gasto muito grande. Então, os caras estão desenvolvendo tanta coisa para essas APIs que elas estão dando um volume tão grande de tráfego para essas respectivas empresas que eles resolveram cortar isso. Então, quem tinha, quem não tem, não pode mais fazer. Então, basicamente, muitas empresas já arrancaram fora. Instagram não tem mais, Twitter tem,
Eles tiraram fora, mas quem tinha ainda pode usar, então o meu vai estar funcionando, isso é bom. Só que essas APIs têm um problema. Um bot, ele gera muito tráfego, principalmente um master, que é o que vai controlar os bots. E essas APIs têm um rate limit. Então eu tenho um intervalo de tempo que eu posso ficar pedindo requisição para os caras. Atualiza isso, me passa esses usuários, atualiza, passa isso para tal usuários. Eu tenho um limite para ficar mandando isso para o servidor do Twitter, por exemplo. E esse limite é de 3 segundos, o que não é nada viável se tu tem uma botnet. Então, com o tempo, eu acabei explorando algumas outras opções. Eu posso construir um bot do zero, usar HTTP request normalzinho. Eu posso usar macros, só que macro não tem graça. Daí a gente faz o mais difícil, a gente mexe com HTTP. Não é nada legal. Mas a gente aprende bastante JavaScript. Então, no final da apresentação, ou vocês vão odiar JavaScript ou vocês vão querer aprender JavaScript, porque 90% disso aqui é JavaScript. Então eu peguei uma lista atualizada. Em 2018 o Twitter desativou, em 2017 o Reddit tirou fora a API, o Facebook tirou em 2018, o Instagram tirou em 2018. O Reddit tirou em 2017 porque tinha uma botnet que ela era todos os comandos que o cara postava na botnet vinham do Reddit. A botnet ia numa página do Reddit, era um fórum específico, ele ia lá, pegava os comandos, só postava lá, ataca tal, só passava o IP lá. A botnet ia lá, consultava e atacava. Então eles acabaram desativando a API, até onde eu sei foi por isso. Ainda tem uma maneira de tu fazer request, mas é muito ruim. Eu tentei fazer, é muito ruim. Eu não recomendo fazer. O LinkedIn ainda tem, e a Steam ainda tem. A Steam eles até usam para fazer alguns tipos de ataque, que é extremamente legal. O Adriano provavelmente vai trabalhar com isso. Então a Steam ainda tem essa API, e a Steam é legal para fazer ataque, certo? Basicamente, o que a gente vai usar aqui vai ser browser. Eu consigo fazer bot para programas peer-to-peer e muitos sistemas mal configurados. Mas para sistema mal configurado eu não vou entrar nos detalhes, certo? Então, malware. O meu objetivo com o malware é explorar algum tipo de vulnerabilidade no sistema. Eu não tenho nenhum zero day, eu não tenho nenhuma vulnerabilidade que eu não passei para ninguém, não tem patch. Na real eu tenho uma que eu vou mostrar. Mas, eu tenho muitos sistemas mal configurados na internet. Então, por que a gente não pega o sistema que é mais mal configurado e faz as coisas para esse sistema? Porque tem muitos usuários de Windows que vai lá e conecta o computador deles direto na internet. Esse tipo de usuário não configura a máquina direito. A gente explora esse tipo de usuário. Então, para espalhar um bot, eu posso levar 3 princípios. Eu posso contratar na Darknet uma empresa de spamming e ficar mandando e-mail para todo mundo com JavaScript ou com .ez lá e esperar que o cara execute aquele arquivo. Eu posso usar JavaScript e um proxy, o que é o que eu vou mostrar para vocês. E eu posso achar uma vulnerabilidade específica numa máquina, o que é o que eu vou mostrar para vocês. Então, basicamente, esse ataque aqui eu vou mostrar para vocês e esse ataque aqui eu vou mostrar para vocês. Esse ataque aqui vocês precisam ter um conhecimento relativamente alto de tudo em um sistema operacional para fazer funcionar. Esse cara aqui vocês não precisam saber nada. É literalmente só compra uma máquina, bota uma máquina virtual, instala uns negócios lá e o céu é o limite. Então, basicamente, esses 2 tipos de ataque que eu vou mostrar para vocês. Então, no browser. O browser vai ser vai ser a ferramenta que a gente vai explorar para montar uma botnet. Onde é que eu posso colocar um bot dentro de uma botnet? Dentro de um browser. Quando eu acesso uma página específica, eu posso ferrar com JavaScript. Mas eu não quero que os caras fiquem entrando na minha página, baixando meus JavaScript, fazendo as coisas no meu JavaScript. Então, essa opção é válida, mas ainda é muito trabalhosa. No sistema operacional, eu tenho Samba, eu tenho Telnet e eu tenho SSH. Todos esses 3 sistemas estão instalados na rede da Autodesk. Todos esses 3 sistemas têm vulnerabilidade na rede da Autodesk. Eu tenho LDAP. E eu tenho NetBIOS.
que está configurado em algumas máquinas não dos alunos. Não dos alunos. E eu tenho alguns softwares que alguns usuários acabam fazendo algumas coisas e eu posso explorar, por exemplo, a Steam e o Torrent. Eu vou mostrar um ataque no Torrent e eu vou mostrar um ataque no Emule, que foram responsáveis por uma das maiores botnets que já foram feitas. Eu não quero a dependência do usuário nesse tipo de ataque, porque o usuário é de lua. Eu posso mandar para um usuário que sabe o que está fazendo e para um usuário que sabe que não está fazendo. Então eu quero pegar os caras que não sabem. Então eu vou para o ambiente dos caras que não sabem. Dessa forma eu vou explorar algumas coisas. Um browser, atualmente, ele dá muita liberdade. Então o pessoal vai jogar aqueles joguinhos online lá, o browser roda. Mas esse rodar tem um gasto. E esse custo que dá para o sistema operacional é um negócio que a gente vai acabar explorando. Então essa liberdade que o browser dá para o usuário é a liberdade que a gente vai explorar. Tu consegue rodar hoje em dia qualquer coisa no browser. Tu consegue abrir uma máquina virtual dentro de um browser. Então dessa forma eu consigo rodar qualquer coisa em cima de um browser. E os usuários, eles não sabem o que está executando dentro do browser. Então o que a gente vai fazer? A gente vai botar malware dentro do browser. Ninguém aqui vai usar o computador e não vai abrir um browser. Eu duvido que tenha alguém aqui que liga o computador e não tenha aberto um browser. Então, o meu ponto principal de passar esse malware para frente é através do browser. Eu vou comentar do sistema operacional, mas é só porque eu tinha escrito o negócio já pronto. Então, um exemplo de ataque explorando o sistema operacional, nós temos o WannaCry, que ele não é um botnet, mas o WannaCry ele acaba explorando uma vulnerabilidade no Windows, que é relativamente legal de ser explorada, e a ferramenta ela acaba tendo umas dependências que foram descobertas, não sei se muitos sabem. Ele foi descoberto por um honeypot chinês, bem legal. Tem uma palestra do cara, como ele identificou a vulnerabilidade. E nessa apresentação ele fala como eles identificaram e como eles descobriram que se eles bloqueassem um IP específico, o malware não ia mais se propagar na rede, certo? Mas isso daí eles já atualizaram o WannaCry, ele já não tem mais essa vulnerabilidade, mas serve de uma lição, a gente não quer depender de serviços externos. E o segundo exemplo é o Emule. Quem aqui já usou Emule, na real? Quero ver o quão velho eu sou. Bom, pode levantar alto assim, pode levantar alto. Eu sou velho, cara. Bom, quem aqui já pegou vírus no Emule? Nossa, cara. Todo mundo já usou, pegou vírus. Tu usou e não pegou vírus, tu não sabe que tu pegou vírus. Porque só tem vírus naquele negócio. Então, o Emule ainda existe, pessoal. E no tempo que eu usei, eu descobri que tinha uma botnet dentro do Emule. Que é a TDL. A TDL 1, 2, 3 e 4 foi uma botnet que durou 4 anos. E ela se propagava e pegava informações utilizando o Emule. O objetivo dessa botnet não era fazer um ataque de amplificação num host específico, mas sim roubar credenciais do usuário. Então pegava senha de banco, senha PayPal, o que o cara estava logando no browser. Pegava essas senhas. E era um malware extremamente pesado, porque o TDL4 ele acabava prejudicando o usuário a um certo ponto em que o cara tinha que formatar literalmente a máquina. Então ele pegava tudo e ainda cagava com a vida do cara. Bem legal. E o cara que foi... eu não falei. O cara que fez isso daqui, ele foi preso. Depois de 4 anos e meio, um negócio assim, ele foi preso. Eu não lembro que cagada que ele fez. Eu não sei se foi cagada, mas ele foi preso. Certo? Então o browser ele dá muitas liberdades para nós. A liberdade acaba sendo tanto para a parte do usuário quanto para a parte do servidor. Um servidor Apache ele pode requisitar para o usuário certo conteúdo. Então ele pode pedir para o teu browser qual a versão do Firefox tu está usando, onde que tu está, qual a versão específica do teu sistema operacional, qual o horário aí, qual o horário da tua máquina. Se o servidor perguntar isso para o browser de vocês, o browser de vocês vai responder. Eu espero que... Tem alguém aqui que não usa Firefox, Opera, Chrome... Qual é aquele do Windows? Explorer ainda? Edge. Tem alguém aqui que não usa nenhum desses 4? Não. Então vocês não estão respondendo isso. Certo?
E o browser, ele acaba limitando algumas coisas. Ele limita o uso de disco e CPU, então ele acaba não passando, ele não deixa o JavaScript se fazer algumas operações, ele não deixa o JavaScript fazer operações específicas no disco e específicas no uso de CPU. Eu ainda posso passar um algoritmo para o cara ficar minerando lá a minha moeda, mas ele não, eu não consigo, isso eu consigo fazer, mas eu não consigo mexer em alguma funcionalidade específica da CPU. E qual que é a principal vantagem de fazer esse tipo de ataque? Grande parte dos usuários perde tempo no browser. Agora deixa eu ver. Eu tinha aqui. Onde é que estava? Ó, tô no browser. Qual que é meu IP? Não terminal. Aqui. 5.g. Pessoal, tem vocês para quê? Qual é o IP? 5.128. Não, o cabelo, cara, vai ficar lindo depois. Então, se eu inspecionar essa página, ela tem duas linhas de JavaScript e o JavaScript tá para o servidor pegar a versão, tá ali embaixo. O legal é que não dá pra ver, né? Eu sei dar zoom nesse negócio. Alguém... Nossa, dá pra ver agora? Aqui, ó, nossa. Então, tem... Eu não sei, acho que é 5 linhas de JavaScript. Eu pego a versão do Firefox. E sem JavaScript. JavaScript dá um pouquinho mais de trabalho fazer isso. Eu literalmente pego a versão e mando dar o output no sistema e mando a resposta para o servidor. Se eu estiver usando... Se eu for desenvolvedor da Microsoft e está usando esse ASP.NET aí, que eu não usei na minha vida, é mais fácil. É muito mais fácil. Mas JavaScript é mais bonito. Então eu consigo pegar... isso daqui está na página oficial da Microsoft. Eles falam, na nossa linguagem, vocês querem pegar as coisas do usuário, usa isso. Então eu posso pegar... eu posso pegar nome, eu posso pegar versão, eu posso pegar a plataforma que está rodando, eu posso pegar crawler, eu posso pegar versão do Windows, eu posso pegar os scripts que ele está rodando, eu posso pegar os cookies que eu tenho na máquina. Se eu pegar os cookies que eu tenho na máquina, eu tenho muita informação do usuário. Eu não sei se vocês já entraram no histórico de vocês do navegador. Olha os cookies de vocês, olha o que tudo vocês podem dizer em cima de cookies. E eu também consigo pegar os add-ons que eu coloco no browser, só que eu nunca consegui, falando sério. Eu sei que é possível, mas eu nunca consegui pegar uma lista de add-ons que está instalado no browser. Isso eu nunca consegui. Foi. Outra coisa que eu posso usar o meu browser para fazer uma botnet é add-ons. Add-ons eu não sei se vocês sabem o que é, eu chamo de add-ons. É aqueles plugins que vocês colocam, tipo Adblock. Quem não conhece Adblock aí? Ninguém. Todo mundo conhece. Então, tipo, o Adblock é um add-on. E esse cara, ele é implementado basicamente, ele é puro web. Então, aquela interfacezinha dele é um HTML que tem um CSS. E eu posso botar qualquer coisa para rodar lá dentro. Então, se eu quiser abrir em JavaScript abrir um socket, deixar aquele socket aberto, eu posso. Se eu quiser mandar aquele plugin copiar todos os forms que o usuário completa, eu posso. E não tem ninguém que vai estar olhando o que eu estou fazendo. A única dependência que eu tenho é que o cara instale o meu add-on. O que eu fiz? Eu instalei o CryptoMine. Então eu queria minerar uma moeda. Quem aqui já foi no Pirate Bay? Vocês não vão ficar na câmera, vocês podem lembrar. Então, o Pirate Bay, ele tem, se vocês dar uma inspect element ali, que nem eu fiz no browser, vocês vão ver que ele tem duas linhas que ele fica minerando. Eu não sei que moeda ele está minerando, mas ele fica minerando algum tipo de moeda. E ele minera para cada aba que tu abre, que é extremamente legal. Esse cara aqui, ele só ia minerar uma thread, ia ficar minerando, então era um core que eu ia estar utilizando, mas basicamente eu só estou passando para quem eu quero minerar. E ele vai lá, baixa a minha carteira e ele começa a minerar. Então, por enquanto que tu tiver o meu plugin instalado, tu vai ficar minerando para mim.
Meu plugin vai tirar as propagandas de vocês. Mas eu vou ganhar um dinheiro ainda em cima. Eu botei o link ali embaixo. É literalmente essas duas linhas aqui, só tu criar uma conta e tá valendo. Vocês conseguem colocar isso em qualquer página web. Então, o browser é lindo. Tu consegue fazer o céu com isso daqui. Entendeu? Se vocês quiserem um sistema operacional só em cima do browser, vocês conseguem. Tô zoando, mas tá perto. Então, o principal problema de uma botnet é comandos. Como eu já falei, eu sou obrigado a ter um master. E esse master que vai controlar meus bots. Se o meu master for mal implementado, eu perdi minha botnet, porque o objetivo não é eu ficar atualizando o meu source dos bots. E eu não ficar alterando meu master. Então, o master basicamente tem uma função. Tu fala comigo, eu contaminei a máquina X vai conectar num master específico, e o master específico vai passar o comando para a botnet. Só. E vai falar, ataca tal pessoa por período X de tempo. Mais que isso ela não vai fazer. Daí que o Reddit é lindo, porque o Reddit eu consigo postar qualquer coisa. Então, se eu fazer uma tag para um usuário específico, eu consigo pegar o conteúdo do Reddit. Mas ao passar dos anos, se popularizou isso e eles acabaram dificultando bastante a vida. Então, eu não recomendo vocês fazerem isso. Daí a solução que eu achei, eu fiz uma conta no Twitter. Daí deu certo. Tá? O master tem um outro probleminha, ele vai identificar o usuário. Então o master geralmente vai estar rodando no cara que fez o malware, porque é o cara que fez o malware que tem o controle. Então a maneira como o master vai se comunicar com o bot tem que ser uma maneira meio que um pouco inteligente. Eu não quero ficar fazendo muita comunicação com o master, porque se eu ficar comunicando, se sua máquina está parada num canto, não está fazendo nada, e do nada fica fazendo umas conexão para um IP aleatório, é o master. O que qualquer usuário iria identificar. Então, o nosso objetivo principal aqui o master vai falar pouquíssimas vezes, mas ele tem que saber quais são os bots. Eu não mexi mais em bot usando o Reddit. Realmente não recomendo. Depois que eles tiraram a API deles, não ficou nada viável. Tá? Usem o Twitter. O LinkedIn dá pra fazer também. O LinkedIn, a API deles é bem prático. Tá? Eu não lembro de ter colocado isso. Isso é legal. Isso é legal. Tem um vídeo na internet que é de um japonês, Ele fez ele era spammer, ele precisava ficar criando conta no Gmail. Daí ele fez um bot, ele ficava criando e-mails aleatórios, e daí o bot dele movia o cursor do mouse para em cima. Eu não sou um bot, clicava e passava, assim. É bem legal. Eu deveria ter achado aquele vídeo para colocar. Bem legal. Então tá, minha primeira experiência com bot, são 3 bots que eu vou mostrar. Minha primeira experiência com bot é a que eu recomendo que vocês façam, que é a mais simples e é a que menos vocês vão se quebrar. Basicamente, vocês precisam de um conhecimento um pouquinho nível básico assim do Linux, PHP e JavaScript. Vocês não precisam de mais nada. Com isso, vocês estão valendo. Porque eu botei a linha... precisa de um negócio em Perl, mas está na apresentação o código, então você só copia o código daqui e vai funcionar. Certo? Então, qual que é o meu objetivo? Não quero isso. Qual que é o meu objetivo? O Squid, ele é um proxy. Ele é um proxy para manter cache. Então, minha internet é muito ruim. O que eu faço? Eu instalo esse cara na minha rede e ele vai fazer um cache maior das informações que eu estou pesquisando. Esse cara eu posso utilizar como proxy. Então, o meu primeiro objetivo é instalar esse cara em uma máquina. Então, eu vou ter um cache de alguma coisa. Meu segundo objetivo, eu vou ter que modificar as conexões que estão passando por essa máquina. Daí eu coloquei uma lista de opções. Eu sei que todas funcionam. Burp funciona, só que ele é em Java. Escape funciona, ele é em Python, só que dependendo do número de conexões que vocês vão ter no proxy de vocês, nós vamos construir um proxy aqui, se vocês for ter mais de 100 conexões, ele vai quebrar. Não adianta usar. E pode fazer na mão usando Perl, o que eu recomendo. Certo? Então, o nosso princípio nós vamos usar um proxy e nós vamos botar um proxy na internet. Todo mundo que usar o nosso proxy vai virar um Slayer do nosso botnet. Então, vai virar o nosso escravo. Então, a gente vai estar
infectando aqueles usuários lá do início. Então, há muito tempo atrás, para quem não sabe o que é proxy, eu peguei esse slide da outra apresentação. Quem veio é o mesmo slide. Para quem não sabe o que é um proxy, o objetivo do proxy é deixar o usuário anônimo na internet. Então, o Anonymous tem um monte de proxy da Anonymous que é para deixar vocês anônimos. Então, em vez de eu sair no meu provedor de internet aqui, eu vou sair lá na China. Não sai na China. Sair na China é furado. Japão. Sair lá no Japão. Certo? Então vou tá ofuscando meu IP verdadeiro. Só que temos um problema. Todo o meu tráfego vai estar passando por uma máquina específica. E eu não tenho como garantir a autenticidade de muita coisa que está passando ali dentro. Isso não é uma rede do Tor que foi feita para deixar tudo que está passando de uma maneira segura ali no meio. Não é um ambiente hostil. Um proxy foi desenvolvido para ser utilizado com o usuário confiando no proxy. Então, se vocês pesquisarem no Google, tem milhares de Open Proxy. Se vocês usar qualquer um daqueles vai estar fazendo alguma coisa com o browser de vocês. Qualquer um. Se vocês achar um que não está fazendo, vocês só não achar o que ele está fazendo. Porque ele está fazendo alguma coisa. Certo? Outra coisa. Como vocês vão fazer isso com proxy? Não façam isso no Brasil, porque é ilegal. Não pode fazer isso, tá? Pega um país lá, um país que tem guerra, um negócio assim, daí dá certo. Porque isso é ilegal. Eu não posso ficar mexendo dentro de conexões, mesmo que eu estou fornecendo esse serviço, eu não posso ficar mexendo dentro de conexões, blá blá blá, mas a gente vai mexer, então. Então, qual que é o princípio? Um conjunto de usuários vai conectar no meu proxy, e do meu proxy ele vai sair para fora. E o que voltar, eu vou passar para os usuários. Isso é um proxy. Certo? Se tu usar mais que um proxy, se tu usar o teu proxy que a gente vai estar fazendo e usar um outro, provavelmente tu vai ter a tua botnet e vai ter de outro. Porque geralmente eles usam aqui para fazer botnet. Certo? Então o primeiro step é alugar uma VM em algum lugar que tu não vai estar quebrando nenhuma norma. Não faça no Brasil. A segunda coisa, dentro dessa máquina virtual, eu vou instalar um proxy. Eu vou configurar o proxy bonitinho. Até aí tudo certo. E eu recomendo vocês usar esse burp. Eu coloquei ele aí, eu não usei ele, porque ele é lento. Ele é muito lento. Ele é Java, ele é lento. É lento. Basicamente o que a gente vai estar fazendo é main the middle attack. Um usuário vai se conectar no meu proxy, o meu proxy vai sair para a internet. Eu não vou estar mexendo no request que está saindo, eu vou estar mexendo no request que está entrando. Então, quando o servidor responder com a página udesk.com, udesk Joinville. Não sei o endereço da Udesk. Estou de 5 anos aqui, não sei o endereço da Udesk. Foda. Quando ele responder esse request, eu vou colocar meu JavaScript no meio. Eu não vou colocar o bot em si dentro desse request. Eu só vou botar um curl para baixar meu bot. Só isso. E toda a página que ele abrir, toda a página que ele abrir e passar pelo meu proxy vai estar rodando um bot. Bem simples. Então, basicamente, o que eu vou estar fazendo? Dentro do request que eu vou estar recebendo, tá aí se vocês quiserem usar. Dentro do request que eu vou estar recebendo, eu vou dar include de um arquivo de um JavaScript. Esse JavaScript é a única função. Quem já usou curl? Quem sabe o que é curl? É CURL. Bem isso aí, bem isso aí. Como dá o get? Só que ele não dá get, ele dá post. Isso aí. Eu vou usar esse cara para baixar o meu JavaScript, que é meu bot. Certo? Basicamente é isso. Esse JavaScript que eu estou colocando esse tem um JavaScript, quando ele responder a página, o browser dele vai executar a página, vai baixar o meu JavaScript, o bot vai estar rodando naquela seção. Depois disso configurado, é só colocar um Open Proxy. Com isso, o que eu posso fazer? O que eu consigo pegar do usuário? A partir do momento que o cara está usando o meu browser, que o cara está usando o meu proxy, todo o tráfego que está passando e está voltando, eu vou estar infectando. Então, o que eu posso pegar? Eu posso pegar a senha, mas isso eu posso pegar sem infectar o browser dele. Mas no browser dele eu consigo pegar forms. Então, se tem alguma coisa, se tem um formulário lá do PayPal que ele completou, é uma coisa legal de se pegar. Eu posso pegar cookies, o que é extremamente legal. E qual que é uma outra coisa que eu posso programar? Como ele está usando o meu proxy, eu posso forçar algumas coisas.
Então, se eu quiser que ele use HTTP, uma versão específica, ou se eu quiser que ele não use SSL, eu posso forçar ele a não usar, porque ele está usando o meu proxy. Então, a partir do momento que ele tenta passar alguma coisa por cima de mim, eu posso forçar, só negar, e o browser dele, o problema é o browser dele vai falar, opa, não dá, e ele vai tentar sem, e vai passar. Então, a principal problemática de usar um Open Proxy é, eu não tenho esse controle, e eu não tenho esse controle em cima do meu browser, porque o browser é feito para facilitar a nossa vida, o que acaba prejudicando a nossa vida. Meu segundo, eu tenho que iniciar o bot, que ele vai demorar. Vamos executar onde? Aqui ou lá embaixo? Vou executar aqui, eu não lembro que versão do código está aqui. Isso que é um cara preparado para apresentação, ele não verificou o algoritmo. Vai ser tão legal se dar pau. Quem sabe faz ao vivo, né? Cara, é um saco de fazer isso daqui. Você tem que ficar listando no código. Ah, isso daqui dá tantos por cento. Nossa, é um saco. Como dá um número de barrinha? Faz um multimédia, conta o número de barrinha. Eu fazia ele dar um print dessa barrinha para a quantidade de bot, mas eu desisti, porque variava demais, o negócio dava muito pau. Isso daqui é só para treinar o chat. Essa é a versão easy, é a versão que tipo, ele vai responder, se vocês mandar oi para ele não vai saber o que responder. Entendeu? Se vocês mandar hi, ele vai saber o que responder, mas oi ele não vai saber. Tá. Estou executando ele. Isso daí vocês não precisam entender. Essa IA, esse treinamento, ele está treinando uma IA. Isso é pronto, tipo, é uma biblioteca pronta. Se vocês quiserem, fique à vontade. O bot em questão é uma conta específica no Twitter. É. Então, ele está lá falando coisas. Tava falando coisa. Quando dá na telha. Ou ele tem alguma... Então, se tu falar um negócio tipo, que ele não sabe responder, ele passa para IA. Eu vou comentar como é que ele funciona, mas ele passa para IA. Se a IA não sabe o que responder, ele não responde. Simplesmente. Essa IA sim. É muito chato fazer isso. Eu comecei a fazer uma própria, só que tem muita coisinha para lidar. Não vale a pena. Entendeu? É como aquelas IAs de chat. É tipo a Ana. Já ouviu falar aquela Ana? Ana é um chatbot que... bem comum na internet. Eles usam tudo esse Ana para tudo. Só que esse aqui é a versão tipo, bem tosca. Já viu aquela no tweet que botaram 2 bots conversando um com o outro? Já. Aí eles você é um robô. Não, É bem isso. você é um robô. Não, ele tem umas proezas assim. Eu deveria ter colocado isso no início, né, mas... Assim rende mais, vocês veem meus prints. Aí foi. Eu quero ver se ele autentica. Foi. Tá, ele tá vivo. Ele tá vivo. Isso no meu celular. Preciso mandar comando pra ele. Então tá, sabe aquela API do Twitter que eu falei pra vocês? Então lá fui eu implementar um bot pra aquilo lá. Daí eu implementei o bot e vi que era muito tosco. Daí eu botei um IA no bot e ainda continua muito tosco. Mas basicamente, o que eu fiz? Eu fiz um master, que é um bot, literalmente, que ele responde o Twitter. E ele é implementado todo em Python. Se vocês quiserem ver o master, eu mostro de bom gosto o master para vocês. O bot é 100% JavaScript. Esse eu não mostro nem a pau. Certo? Esse já foi ele. Tá. Como é que o bot funciona? Quem aqui já usou Twitter? Quem nunca usou Twitter? Fuck, tem muita gente que não usou Twitter. Aqui, vocês não têm a menor ideia como o Twitter funciona. Então, tipo assim, ó. O cara quer ir no banheiro, daí ele vai lá e digita, eu quero ir no banheiro. Tem limite de caractere, eu acho também. Tem, é 124? 200? Olha isso, meu. O cara consegue fazer um texto lá. Entendeu? Fazer uma redação do Enem, ó. Redação do Enem, entendeu?
Então tá, eu implementei o bot, basicamente o que ele fazia? Ele lia a timeline e via se alguém tinha falado com ele. Se alguém tinha falado com ele, ele ia lá e respondia. Ele ia lá e respondia, tu falou Git. Daí ele pegava e postava uma piada do Git. Muito boas piadas do Git que ele tem. Realmente recomendo vocês dar o nome dele e escrever Git. A piada deles é realmente legal. Beleza, isso daí eu fiz tipo em 10 minutos. Daí eu pensei, vou fazer um negócio mais complicado. Eu botei o direct. Então se tu mandar um direct pra ele, ele vai responder. Então eu vou mandar um direct pra ele. Então, como eu falei que ele tem um limite de request, ele só verifica ele só dá pull dos requests novos em 400 segundos. Porque o Twitter ficava me bloqueando. Daí eu tive que aumentar o tempo, porque eu usava demais o bot. Então, basicamente, eu mandei um hi pra ele aqui. Depois abre meu Twitter ali, eu mostro as respostas pra vocês. Na real, não posso mostrar. É porque tem outra coisa que eu fiz depois que eu não posso. Mas eu vou falar. É um print. Um commit, não mexa aqui. É que nem o siga, né? Não mexa. Login. Vocês não sabem, né? Abre a página do siga e inspeciona a página. Bem o login. Olha o que está comentado lá. Falando sério, olha o que está comentado lá. Beleza, eu implementei o direct. Foi um pouquinho chato porque eu precisava manter dicionário em memória do que o usuário estava falando. Mas tá, implementei o direct. Depois disso, eu fui para retweets. Daí eu implementei duas coisas no retweet. Eu dei ban em alguns usuários meio chato. Eu coloquei quote. Então, se vocês perguntar uma quote para ele, uma frase, ele vai responder uma frase para vocês. Se vocês perguntar alguma coisa do Git, ele vai responder para vocês. O que ele não está usando a IA. Ele pega de um dicionário pronto e ele fala, é isso aqui, é isso aqui, é isso aqui. Já se vocês falar com ele, eu vou passar o arroba para vocês, quem quiser falar com ele. Mas se vocês achar um bug que eu não achei, tá? Tem alguém que vai tentar? Deu passo. Vai tentar? Então tá. Tentar conversar. Dá pra ver? Vocês conseguem enxergar? @rbotinbot. Tá, deixa eu... Tem alguém em casa respondendo, né? É pior... esse daí... Caraca, esse daí ia ser uma boa. Como é que dá zoom nisso daqui? Aqui. Quem usa Gedit aí? Como dá zoom nesse negócio? Aumenta também da fonte. Aumentar o tamanho da fonte. Alguém foi? Vamos ver se ele está funcionando, na real. Ele ainda não me respondeu, então é capaz de ele não estar funcionando. Tomando pra casa, com a internet. Com a internet. Tá, alguém ainda não pegou o nome que vai tentar? Foi? Falem com ele em inglês, tá? Se falar com ele em português... Tá, se falar com ele em português... Que? Será que ele vai entender o nosso? Tá aí, tá aí. Basicamente, ele fazia isso. Aí eu fiquei com tédio, porque ele só fazia isso. Então, o que eu fiz dele? Eu fiz ele comandar uma botnet. Então, eu consigo passar um comando para ele, que eu não vou mostrar para vocês, eu uso esse Twitter ainda, então eu não quero que vocês... se vocês quiserem dar uma olhada no histórico, o Morotti foi a pessoa que mais debugou esse bot para mim, porque 90% das conversas foi com o Morotti. Tem umas coisas engraçadas lá. Tem umas coisas bem engraçadas lá. Mas basicamente eu posso passar um comando pro bot. Então eu posso mandar um direct para ele,
falando, comando de ataque, até essa parte vocês podem saber, e eu passo algumas coisas para ele, tipo a vítima que é, e o tipo de ataque que eu quero que ele faça. E ele vai lá e faz. Basicamente não é o Master que vai estar atacando. O Master ele só tem um dicionário em memória, que é... Por isso que ele demora tanto para carregar essa alma. Ele tem um dicionário em memória que tem a lista dos bots. Que é as listas dos bots que ele tem online. Ele pega e manda os comandos para todo mundo. E daí todo mundo vai lá e ataca. Qual que é a problemática desse bot? Qual é a problemática desse bot? Ele tem implementado um ataque chamado Keep Alive. Então, para otimizar os browsers hoje em dia, para otimizar as conexões, existe o Keep Alive. Então, é para manter uma conexão TCP aberta. Só que um servidor Apache ele tem 500 slots, tem 500 portinhas para tu fazer conexões. Há um tempo atrás, se tu desse um Keep Alive, uma portinha daquelas ficava aberta para ti. Se tu fizesse outro request com outro Keep Alive, a segunda portinha era ocupada. E assim ia ocupando todas as portas. Ou seja, eu enchia todas as conexões de um servidor Apache com 500 conexões pedindo Keep Alive. Certo? Em 2000 e alguma coisa, eu não lembro que ano, eles implementaram uma função no Apache que tirava isso. Mas o Keep Alive, ele serve para otimizar as conexões. Então ele ainda existe. Certo? Só que ele não é tão fácil de derrubar. Então, o que antigamente fazia com uma ferramenta, com um host atacando, hoje em dia eu consigo fazer com, tipo, 15, por aí. E é o que essa botnet faz. Eu ainda tenho mais coisa que eu estou implementando nesse cara. Eu estou implementando ataque de Brute Force. Então, eu acho uma porta com SSH aberto. Quem sabe o que é SSH? Que, meu santo, quantos que não sabem o que é SSH? Espantado. Então, SSH, eu quero acessar um Linux pela internet, eu logo usando SSH. Eu não sei, security... Qual a sigla do SSH, tu sabe? Security Shell. Eu não sei a sigla. Nossa, que vergonha. Não sei o que é. O que é? OpenSSH, legal. Valeu. Ajudou muito. Tá? Então, basicamente, o meu bot do Twitter não fazia nada demais, ele só fazia esse ataque com o Keep Alive. Qual o problema do Keep Alive? Eu mal uso ele, entendeu? Mas, esse ataque, vocês conseguem derrubar o Siga bem de boa. Tá? Tá. Não, mas eu vou mostrar uma ferramenta que vocês podem usar para fazer esse ataque. Tá? Como eu não vou mostrar o source do bot, eu vou mostrar a ferramenta que tu pode fazer isso. Tá? E eu continuei mexendo nesse bot depois que o negócio começou a andar. Então, o master ficou igual. A única coisa que eu acabei alterando foi os bots em si. O master está a mesma coisa até hoje. É o mesmo Python até hoje. Os bots eu alterei. Eu já escrevi muito JavaScript naqueles caras. Então, eu tenho o ataque Keep Alive implementado em JavaScript. Eu vou mostrar uma ferramenta para vocês que faz isso em Python. Eu vou mostrar a brincadeira em Python, bonitinho. Mas eu tenho ele implementado em JavaScript. Eu uso o cara em JavaScript para fazer esse ataque. E agora eu estou implementando esse novo cara, que é o Slow Slaughter, que é uma vulnerabilidade que vem desde o Windows Vista e tem até o Windows 10, que ele explora o Samba. O Samba é para fazer conexões remotas no Windows. Quem tem o Windows original aqui? Nossa, eu não esperava tanta gente, na real. Então, todos os Windows de vocês já têm isso instalado por default. Todo mundo no Desk tem. Então, todos os computadores da Desk têm isso instalado por default. E eu consigo fazer um ataque em cima desse cara que não foi resolvido até hoje. Que é um ataque... Ele tenta autenticar no serviço no serviço do Samba. Essa autenticação tem um problema. Quando eu tento autenticar, eu passo essa struct aqui. Essa minha struct é o que vai, vamos dizer, dentro do meu TCP. Então eu passo uma mensagem, uma flag e um tamanho, que pode variar, não é sempre 17. Mas é uma mensagem relativamente pequena, certo? Ela vai alocar 128 kbytes. Ele só vai alocar 128 de memória, certo?
o que é relativamente muito pequeno. E esse 128 de memória só fica na memória por 30 segundos. Certo? Agora, o que um gênio nessa nossa área fez? Ele fez um brute force e ele ficou tentando fazer essa conexão. E ele conseguiu travar em 30 segundos uma máquina com 8 GB de memória. Ou seja, cada conexão que o cara fazia, o serviço do Samba ia lá e alocava 128 em espaço de memória. Ele fez tanta conexão em 30 segundos que ele conseguiu travar uma máquina de 8 GB de memória. Então ele alocou toda a memória da máquina. Se vocês fizerem esse ataque no Windows Server, o cara vai ter que ir lá e rebootar na mão a máquina. O cara não consegue fazer mais nada. Então, o cara vai ter que rebootar a máquina, tipo a máquina física, ou botar a VM down e colocar a VM up, porque senão ele não consegue destravar a máquina. Então, tipo, é um ataque que não tem solução até hoje. Eu estava implementando esse cara. Está relativamente legal implementar isso no JavaScript, porque não é nada fácil. Certo? E eu tive outros problemas ao decorrer das utilizações desse bot. Como, por exemplo, o ataque do Keep Alive. O que eu faço? Eu abro uma quantidade de socket. Eu quero mostrar um negócio, mas eu vou continuar aqui. Eu abro uma quantidade de socket. Então eu abro vários sockets, 20 sockets. E esses sockets fazem requisições para o servidor com Keep Alive, no TCP. Qual que é o problema? Todas as implementações que eu fiz, eu tive uma utilização de CPU maior que 80%. Então não interessa a quantidade de core que o cara tinha, eu usava mais que 80% da CPU dele. E eu usava quase toda a memória do cara. Só que eu estou rodando isso num browser. Vocês já tentaram abrir o Firefox sem memória? Então, resumindo, o ataque parava porque a máquina travava. Então, essa é uma problemática que eu ainda não consegui resolver, porque o ataque é meio que um pouco agressivo. Tá? Hoje de manhã eu fui rodar o bot no meu notebook e eu travei ele, porque era só um bot, eu consegui travar a máquina. Porque ele está meio agressivo, e eu não sei como deixar ele menos agressivo. Eu estou aberto a sugestões, se vocês têm alguma sugestão. Daí não é ataque. Se eu der um sleep, porque assim, ó, eu não posso contar que eu vou ter uma quantidade X de bot online. Eu não posso contar que o cara vai ter core, o cara pode ter muito core, o cara pode ter pouco core. O cara pode ter muita CPU, o cara pode ter pouca CPU. Eu não sei quem eu estou infectando. Entendeu? Então o ideal é usar um core e tentar buscar o máximo possível de rede. Só que não é assim fácil definir isso. Eu vou mostrar logo em seguida porque não é assim fácil. Outra problemática que eu estou lidando agora com o bot, eu estou fazendo conexões pelo browser, eu estou conectando o browser, eu estou abrindo SSH dentro do browser e tentando conectar uma máquina. Só que eu não quero usar SSH, eu estou fazendo ataque de força bruta usando o SSH. Quem aqui já fez segurança? Segurança. Quem já fez segurança? Então tá, vocês lembram que o Veleiro comentava quantidade de caracteres para testar uma senha, tem 5 caracteres a senha. Basicamente, eu tenho que fazer isso, só que eu tenho que fazer isso num sistema distribuído, porque eu não quero que os meus bots repitam a mesma quantidade de senha. Isso eu já consegui fazer. Só que isso ocupa uma memória de um caracas, porque esses dicionários são grandes. Eu gerei um dicionário de 100 caracteres, estava 100 caracteres, tinha 100 opções de caracteres para cada, eu não lembro qual era a distância, não lembro se era 5 ou 8, o tamanho da senha que ele tinha, dava 48 GB. Se eu for distribuir isso, só que eu não posso escrever no disco, então o meu bot tem que manter em memória. Então eu tenho que fazer uma maneira de ele deixar só colocar um pedaço bem legalzinho da memória. A minha solução atual é dar um sleep lá quando ele girou um certo tanto assim, daí ele para, eu vou lá, testo, daí ele volta, continua. Então tá tipo na moda gambiarra assim, mas tá rolando. Deixa eu mostrar o bendito ataque. Respondeu afinal? Sim. Ele falou alguma merda pra vocês? Eu vou deixar um pouco. Deixa eu mandar um negócio legal aqui, né?
Não, isso daí que é o complicado. Daí o que eu tava pensando em fazer... Contratar o Morote para ficar na frente. Eu tava pensando em colocar fazer um bot tipo o macro do mouse. Só que daí não tem graça, né? Daí eu pensei, vou usar essa API mesmo. Só que tem esse limite. Deixa eu postar um negócio aqui na... Posta umas coisas aleatórias lá na time dele. E olha o que ele fala. Então, foto eu comecei a tratar. Só que foto é chato. Porque assim, o que eu fazia? Eu pegava a foto, eu baixava a foto, e eu não sabia o que era foto. Então o que eu fazia? Eu fazia uma busca no Google para ver o que era foto. Só que o Google me manda muita resposta aleatória. Daí eu até tenho o código ali, eu posso descomentar para ver. Mas é muito aleatório. Se mandar uma foto, eu acho que ele vai responder uma coisa aleatória depois. É o que ele faz agora. Mas ele chega a baixar a foto e ele tenta pesquisar o que é. O problema é que a resposta do Google não é válida para mim. Esse é o problema. Principal. Manda a foto do Thiago, vai ser o Tom Vocês não falam merda, que eu ainda tenho o login desse negócio, eu vou olhar quem falou merda pro meu bot. Ele loga o que vocês estão falando, tá? Desculpa, eu deveria ter avisado antes. Ele tem um banco que ele vai logar tudo que vocês estão falando. Ele vai logar tudo e no Twitter o usuário tem um ID global. Ele vai anotar esse ID e o ID de vocês nunca muda. Então vocês podem lá excluir a conta do Twitter e aquele ID vai estar lá. Então eu vou saber quem foi. Basicamente isso. Ele retweeta algumas coisas de vez em quando. Que? Ele retweeta algumas coisas. Ele retweeta, só que essa funcionalidade eu arranquei fora. Sabe por quê? Olha a genialidade dos caras que desenvolveram a API. Olha que isso vai pro Google. Olha a genialidade. Os caras fizeram... Tem uma função para retweet. Só que eu posso passar o retweet para um usuário específico. Então, eu quero que tu retweeta o que o Thiago falou. Tá aí tudo bem. Daí eu vou nos Trading Topics. Cara, ele retweetava coisa da Rússia. Nada a ver, ele ia lá num cantão, pegava o negócio e retweetava. Porque o que era? Ele fazia uma busca, tinha um busca do Twitter lá em cima, não sei se já usou no browser. Tem um busca lá em cima, digita qualquer coisa aleatória, vem por ordem cronológica. A última coisa que postou é o que vai vir. Ele pegava essa coisa e postava, daí ele não pegava o conteúdo que eu queria. E é um lixo limpar. Por quê? O Twitter, deixa eu mostrar o que o Twitter me manda. Se vocês quiserem fazer isso, para vocês terem uma ideia de quão complicado é. Aqui alguém falou alguma merda, mas ele vai continuar funcionando, porque ele é mítico. O Twitter me responde só isso daqui, O Twitter só me passa um ID e... eu vou abrir o banco. Hã? Não. Eu tô na máquina certa. Coloca uma tarja preta na cara do Thiago, faz a corretora pagar. Faz. Caraca, cadê? Aqui. Eu nem lembro mais o que tem esses bancos aí. Vocês estão avacalhando legal, hein? Mostra aí, browser, o que está sendo falado. Eu não tenho mais a senha dele. Eu só tenho o login, é uma hash que eu faço login pela API. Pode ver o perfil dele. Posso. Fotos dele. Legal, desligou meu notebook. Não, ele vai ignorar. O que vocês mandaram daqui pra frente, ele vai ignorar. Você tá 1h10. 1h10. Ele vai ignorar. Porque assim, a API deles, eu faço um request, ele pega e me baixa todo o histórico do usuário. As 100 últimas consultas.
Daí eu ia responder todo mundo tudo de novo. Então, se ele tá online, ele vai responder. Entendeu? É. Não, ele responde no bloco. Então ele executa e ele ignora todo mundo. Ele vai executar e vai ignorar todo mundo. Daí depois disso ele vai pegar as respostas reais. Entendeu? Então, última coisa que eu fiz. Sexta-feira eu fui na sala da maratona. Eu usei um computador de vocês e vocês não sabem o que eu fiz no computador. Então tá. O que eu queria fazer era o seguinte. O que eu pensei? O que tem em todas as máquinas da Udesc? Vírus. Uma boa. Nossa, argumento forte. O que tem em todas as máquinas da Udesc é Java. Então eu pensei, vamos fazer um negócio em Java. Tá? Daí primeira coisa, pra quem chegou antes, tinha um livro de Java ali. Primeira coisa eu fui lembrar Java, né? Porque eu não lembrava. Daí tá, eu queria a minha classe lá, só precisei de uma classe. Eu pensei, eu não posso fazer nada demais porque eles vão me matar se eu fizer. Então o que eu fiz? Eu fiz um ponto jar, que se vocês querem executar, eu passo o ponto jar para vocês. O que esse ponto jar faz? Ele só faz uma conexão com o meu master. Olha, eu comecei a implementar para ele ficar dando acesso get de uma página para aumentar, mas era Java, deu um taco saco. Beleza. Daí eu pensei, eu vou rodar ele um dia na Udesc e ver quantas máquinas eu pego. Só que eu ia rodar a segunda, só que se fizer segunda eu tava doente, eu não vim pra Udesc. Daí ontem eu fui no médico, daí eu executei hoje às 3 da tarde. Daí eu peguei 7 máquinas. Aqui tá os IP das máquinas, eu não coloquei todos os IP. Tá? Se algum desses 3 IP que estão ali é uma máquina de vocês... Olha, eu não fiz nada demais na máquina, tá? Palavra de escoteiro. Só que é bom vocês verem porque tem umas vulnerabilidades bem toscas nela. Tá? Porque isso daí eu fiz, tipo, não deu 10 minutos. Tá? E é o Windows, tá? Eu não fiz no Linux. Linux é muito fácil. Eu fiz no Windows que era um negócio mais tosco. Qual é o problema? Tá como um daemon no teu sistema, tá? Então, joga lá no Google como tirar um daemon do Windows. Porque toda vez que tu ligar o Windows, ele vai executar. Se tem antivírus, essa máquina não vai funcionar. Porque antivírus funciona com assinatura, não sei se vocês sabem. Mas antivírus funciona com assinatura. Então, ele vai ler o início do arquivo, o final do arquivo, vai tentar entender o que ele faz. O que eu estava fazendo ali não vai ter nenhuma assinatura de vírus. Então, não vai ser pego. Certo? Basicamente era isso. Tá? Se vocês quiserem, eu tenho a lista de todas as máquinas que eu infectei, depois eu passo para vocês. Eu pretendo executar isso mais para frente no futuro, quando eu fizer mais coisa útil dentro dele. Basicamente, o bot que eu mais brinquei na vida foi esse do Twitter. Certo? Então, como ele morreu... Nossa, não dá para enxergar nada. Como ele morreu, ele não vai responder no período... Se alguém mandou uma mensagem para ele no período que ele morreu, agora que ele ressuscitou, o que ele faz? Eu mando um request para o Twitter. O Twitter me passa as últimas 100 conversas, os últimos 100 direct de cada usuário, e os últimos 100 retweets e os últimos 100... Eu não lembro, tem mais um outro 100 aí. Ele me passa todo esse conteúdo. O que eu faço? Eu copio todo esse conteúdo e jogo no dicionário de memória. Falo, esses caras eu não quero que tu responda mais. A partir desse momento ele começa a esperar novas entradas. Então se vocês quiserem falar com ele agora, ele está online. Deixa eu ver se alguém mandou alguma coisa legal para ele. Alguém mandou alguma coisa legal para ele? Mandei uma foto nossa aqui. As piadas do Git são os mais... Coloca, dá pra botar quote também. Eu posso mostrar pra vocês o que ele faz. Tá. Vamos lá. Quem aqui quer ver o código-fonte disso aqui? Querem ver o código-fonte? Eu vou mostrar o que ele faz bonitinho, né? Vocês... Eu acabei, tá?